Eu me chamo Alessandra, sou trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e hoje, no nosso pequeno evangelho, iremos refletir sobre o capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, item 9, que é um trecho das instruções dos Espíritos, a caridade moral e a caridade material, que foi deixado pela nossa irmã Rosália em Paris, 1860. Vamos à nossa prece? Senhor meu Deus, muito obrigada pela oportunidade de termos acesso ao Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, e dai-nos força para que essas reflexões deste momento possam nos fortalecer a caminhar no caminho do bem. Pedimos a bênção e a permissão dos benfeitores do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, Ubirajara, Rafael, que eles possam nos ajudar nesse processo de reflexão, para que possamos sair mais fortalecidos e desejosos, Senhor, de viver o Teu Evangelho. Muito obrigada e que assim seja. Esse trecho é muito interessante. Irmã Rosália nos faz lembrar de dois preceitos que está em toda a religião e que o Cristo trouxe para nós, que é o amai-vos uns aos outros e fazer ao outro aquilo que desejamos que nos fizéssemos. Ela diz nesse trecho que ali estaria a solução para todas essas desigualdades que a gente vê, para todos os ódios, para todos os ressentimentos. Que vivendo esses dois preceitos, nós conseguiríamos ter mais felicidade, nós conseguiríamos plantar melhores ações no nosso dia a dia. Ela também fala sobre a questão dos ricos. Ela fala assim: ricos, ajudai, auxiliai os infelizes da melhor maneira que puderdes. Porque ela fala que a caridade material também é importante que ela seja feita. E quando muitas vezes a gente fala de ricos, a gente pensa imediatamente na caridade material. Mas já pensou que hoje a gente consegue olhar o termo riqueza para muito mais além? Se a gente for parar para pensar, do que você é rico? Às vezes você é rico da saúde, às vezes você é rico do conhecimento, às vezes você é rico da paciência. E ela fala assim: auxiliai os infelizes como você puder. E você, tem usado as suas riquezas? Você já mapeou quais são as suas riquezas que você pode compartilhar com outras pessoas? E aí ela traz pra gente que a alegria que a gente tem ao compartilhar, ao auxiliar aquela pessoa, que muitas vezes a gente não vai ter a retribuição aqui ainda encarnado, mas sim quando a gente desencarnar. Que quando a gente desencarnar, nós encontraremos esses espíritos agradecidos. E aí cabe a gente lembrar que não somente o espírito que foi diretamente beneficiado por você naquele momento da vida material, mas aqueles amigos daquele espírito que viram você também auxiliando aquele querido dele. Vamos pensar em nós, como a gente se sente feliz quando a gente sabe que alguém auxiliou alguém que a gente tanto ama. A gente também se torna grata a essa pessoa. O nosso olhar para essa pessoa já fica um olhar mais doce, um olhar de gratidão mesmo. Então ela nos traz que isso também vai acontecer conosco lá no plano espiritual. Seremos os espíritos agradecidos pelas nossas ações, os nossos auxílios, eles estarão lá para nos receber, para agradecer tudo o que fizemos. E aí ela continua nos falando o seguinte, que fazer o bem faz bem, de uma forma mais resumida. Por que fazer o bem faz bem? Que torna a gente mais próximo das pessoas. Ela nos lembra que no momento que a gente faz o bem, a gente está dentro da lei e aí a gente também está cumprindo com a lei. E no fluxo da lei a gente só sente felicidade. Vamos lembrar, por exemplo, dos trabalhos da nossa casa. Como é alegre, como é revigorante participar, por exemplo, do Café com Fé. A gente volta desse evento com muito mais alegria do que a gente levou quando a gente foi lá levar o café e o pão para aquelas pessoas que momentaneamente estão nas ruas. E aí ela também traz isso, né? Que lá, quando ela chegou no plano espiritual, ela viu pessoas que ela tinha ajudado que estavam em condições muito boas e que hoje ajudam ela.
Isso é para a gente perceber que as questões sociais de mais rico, mais pobre, são circunstanciais. Elas passam, elas mudam. Mas uma coisa, uma riqueza que a gente precisa plantar em nossos corações é a riqueza que vem de a gente estar dentro da lei de Deus, da gente estar executando a lei de Deus. Essa é uma riqueza que ninguém pode nos tirar. Então, você tem investido nisso? Você já pensou quanto você tem investido nessa riqueza? Será que as tuas ações, elas estão inspirando as pessoas a também quererem estar na lei de Deus? E aí a gente vem trazer a nossa patronessa, Teresa d'Ávila. Lá no Livro da Vida, no capítulo 1, ela faz uma referência muito bonita a seu pai. Ela diz que seu pai era um homem bom, honesto, ele não tinha escravos, o que era costume naquela época, que ele tratava todos com humanidade. E isso ficou no coração dela, inspirou ela. Então aquele pai nas suas atitudes, ele demonstrou para aquela filha qual era o caminho certo, o caminho do bem, através de exemplos. Será que as nossas ações têm inspirado as pessoas para o bem? Será que as conversas que a gente traz, nos ambientes que a gente está, inspiram as pessoas a se tornarem mais fortes, mais amáveis? E a gente? Como que a gente tem feito? O que a gente tem olhado em volta da gente? Será que a gente tem buscado ações que nos inspirem a fazer o bem? Se você não tem feito isso, vamos começar a fazer. Olhar em volta e ver que ações das pessoas comuns do nosso dia a dia, às vezes pessoas anônimas, podem nos inspirar e fortalecer no propósito de estarmos no bem. E falando disso, Teresa d'Ávila traz pra gente, Teresa d'Ávila não, Irmã Rosália traz pra gente aqui no Evangelho sobre a caridade moral. O que consiste a caridade moral? A caridade moral consiste em suportarem umas às outras as criaturas e que o é menos fases nesse mundo inferior, onde vos achais encarnados. E quando a gente fala de suportar uns aos outros, é dar apoio, né? O que é um suporte? É alguém que dá apoio àquele que ainda não consegue fazer alguma coisa. Gente, como é bom quando a gente pode ser suportado por alguém nos nossos dias de infelicidade, nossos dias de mau humor, nossos dias difíceis, a gente encontra pessoas que nos estendem a mão, que caminham conosco até que a gente esteja melhor. Então, que a gente possa fazer isso também para uma outra pessoa. E Irmã Rosália continua falando assim pra gente. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando falar outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas e muitas vezes erradamente se supõe acima de vós. Quando na vida espírita a única real estão não raro muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do ponto de vista da caridade. Portanto, não dar atenção ao mau proceder de alguém é caridade moral. Extremamente desafiador nos dias atuais, onde se tem uma mídia que vende o erro do próximo, que vende a falência do próximo e nos instiga a querer saber mais sobre o erro e a falência do outro. Saber calar, nossa, como é difícil. Estamos num tempo em que todos querem falar, mas quem vai ouvir? Né? Quem vai acolher essa fala? E como é caridade, às vezes a gente ouve o outro, deixa o outro falar, abrir seu coração. E ela traz uma coisa que é extremamente difícil, né? A gente vê o outro com uma palavra zombeteira, como ela fala, e a gente simplesmente silenciar, porque a gente entende que o outro ainda está no momento em que está habituado a fazer isso. Mas vamos refletir também em nós. Será que a gente também está habituado a zombar? Será que a gente também está habituado a querer saber somente do mal do outro e passar adiante? Vamos escolher uma dessas coisas para que a gente possa pedir forças a Jesus para a gente superar.
Nessa existência não sairemos espíritos de luz, mas podemos sair bem melhores se seguirmos as orientações de Jesus e de todos os espíritos que vêm nos ajudar. Então, eu te convido a pensar, o que hoje em você não está sendo inspirador para o bem? Não precisa escolher o mais difícil, escolha o mais simples, porque você vai ver que os bons espíritos, Jesus, vai nos ajudar a vencer. Não conseguiremos de pronto, mas se persistirmos, conseguiremos. Irmã Rosália ainda fala mais uma coisa que é preciosa. E ela diz assim: essa caridade, portanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezos os semelhantes. Lembrai-vos de que tudo o que já vos tenha dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelis um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes e ao qual, ao meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Então, ela reforça isso para a gente. Tratemos as pessoas, independente das suas posições sociais, independente das suas questões materiais, porque o que levaremos será, sem dúvida, aquilo que fizermos. E ela traz assim pra gente que lá no plano espiritual ela reencontrou com alguém que ela havia feito bem e que hoje ela lá pede ajuda dessa pessoa. Nós não sabemos das histórias das pessoas à nossa volta, mas isso também não importa a história delas. O que importa é o que nós faremos daqui para frente. Que sejamos reencarnacionistas para o futuro. Vamos colecionar verdadeiras amizades espirituais, para que lá na próxima encarnação possamos ter em torno de nós vários espíritos torcendo para nosso adiantamento, para a nossa vitória. E aí ela termina lindamente nos dizendo assim: lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso. Antes de repelirdes o leproso ou o mendigo, a Deus, pensai nos que sofrem e orai. Que a gente possa fazer uso da oração para nos fortalecermos no caminho do bem, pedindo e decidindo primeiro que queremos nos transformar e pedindo a Jesus. Jesus nos ajuda a transformar, porque é difícil ainda sentimos prazeres e alegrias que não estão dentro da lei de Deus e que com o tempo nos levam ao sofrimento. Por isso, precisamos sim pedir ajuda e ter na caridade uma das nossas fontes de alegria. Como será bom o dia que pudermos calar diante das ofensas, entendendo que o outro precisa demais do nosso silêncio, que o nosso silêncio é caridade. Vamos à nossa prece? Senhor Jesus, obrigada por esses momentos. Ajuda-nos, Senhor, a decidir por mudar. Ajuda-nos, Senhor, a decidir caminhar contigo de passos firmes, resolutos. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar alegria na caridade. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar felicidade em estar no bem. Muito obrigada por esse momento de reflexão e que eu possa, Senhor, ter todo o apoio dos bondosos amigos espirituais para que eu consiga, nessa existência, dar mais um passo na Tua direção, Senhor, que nos espera de braços abertos. Muito obrigada, ó Deus, por essa oportunidade. Obrigada aos amigos espirituais e benfeitores do Cefeted. Que assim seja, graças a Deus.